Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje, talvez seja algo que, para mim, acabo me sentindo lisonjeado, tá? Por que eu falo isso para vocês? Que hoje eu recebo aqui para a gente falar um pouco sobre engenharia civil, o porquê da escolha desse tipo de graduação, com um ex-aluno nosso. É um caso de sucesso dentro da construção civil, porém esse aí eu vou deixar um spoiler para um outro episódio, que vocês vão também estar nos acompanhando de forma interessante. Acabou ao longo da trajetória como aluno da graduação de engenharia civil e depois, como já profissional na área, nós acabamos solidificando ou, como que eu vou dizer assim, tendo um respeito mútuo um pelo outro, tanto como profissional e como pessoal, tá? E que acabou se tornando um amigo, né? A gente até brincava, né? Esse dia eu encontrei ele, fomos tomar um café e a gente falou, pô, mas e aí, tá tudo bem? Tá tomando café ainda ou diminuiu? Eu falei, eu diminuí, tá? Aí deu, né, com aquela tiração de sarro um pouquinho, mas sempre numa coisa leve, bacana. Então eu trago hoje para vocês, de novo, como eu falei, o engenheiro civil, caso de sucesso, empresário e empreendedor, hoje dono de uma das construtoras aí mais ativas na cidade de Araçatuba região, Carlos Donada da DWJ. Carlão, cara, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei da sua agenda aí extremamente corrida, eu sei do que você está fazendo aí de obras, enfim. Mas isso aí a gente vai falar num outro momento. Eu quero que você conte para nós aí hoje, cara, como que surgiu a engenharia civil na sua vida? Por que você se decidiu fazer isso aí? E aí, cara, conta um pouquinho de você aí, porque eu já falei demais. Gente, Carlos Doná com vocês. Grande Pincerato, cara brabo. Carlão, quanto tempo, hein, cara? Rapaz, aí nós na graduação aí, 5 anos você me aguentando, nossa, hein? Carlão. Rapaz, Cara, você até que não foi um cara que deu trabalho, não, Carlão. O quê? Você não lembra no fim o brigueiro do piseiro? Mas até que era uma coisa assim saudável, né, sim, cara? A gente tinha, sempre teve um respeito um pelo outro, era muito legal. Eu cara, falo dos enroscos. Você lembra da história dos corpos de prova que o pessoal usou pra fazer de escora e eu bravo. Pincerato. Pessoal, cara, o Carlão trouxe um corpo de prova pra fazer o TCC dele. Que era o TCC sobre adição de nanotubo de carbono na argamassa de concreto, um material caríssimo. Exatamente, cara. Primeiro que o material era caro, deu um trabalhão pra encontrar aquele material e a galera pegou e usou pra outra coisa. Esse Carlão queria matar nós. Veio da UFMG, cara. Aquele material. Mas olha, é isso aí, são lembranças assim, Pincerato, da instituição, boa, né, muito boa, assim. Que bom, Carlão. Cara, você tá me devendo a visita do café, você sabe disso. Você foi lá no começo, o escritório já mudou inteirinho, a gente já ocupou o outro lado da rua. Que bacana, cara. Mas me deve... case de sucesso, né, cara? Me deve uma visita lá. Mas eu sei que sua agenda também é corrida. Pra nós tá tudo corrido. Graças a Deus a gente tá assim. A gente tem só que agradecer, né, Carlão? Isso aí é uma coisa bacana. E em relação à sua pergunta sobre a construção civil, eu comecei dentro da obra. Falar bem a verdade pra você, pra contar um pouco da minha história. Eu vim do Japão, né? Então, morei 8 anos lá. Em 2010, desembarquei no Brasil de novo. Tinha uma ideia de investir. Sempre tive uma veia meio empreendedora, assim, de investir. Sempre, isso aí eu lembro, sim. Sempre, né? Sempre com um monte de ideia, um monte de vontade de fazer um monte de coisa. E cheguei sem ter ideia de onde eu investi. Tinha uma grana para investir. E fui fazer pesquisa de mercado. E tava o boom do Minha Casa Minha Vida. Cara, cheguei numa imobiliária na época, falei assim, eu queria comprar uma casa, né, e tô com dinheiro e tal. Eu lembro que eles falaram um valor ali na época, por volta de uns 100 mil reais, e eu saí em 2005, em 2003, uma casa de 100 mil reais, era uma casa de terreno inteiro, puta de um casarão. E eu falei, nossa, vamos ver essa casa. Cheguei lá, uma casa de meio terreno, eu falei, mas não é possível. E eu falei, onde eu compro dessas casas? Ó, tem uma fila de gente querendo comprar e não tem casa para vender. Eu falei, pronto, bingo, é aqui que eu vou entrar. Entendi. E desde então, né, fiz a pesquisa de mercado, começamos as 2 primeiras obras, e nas 2 primeiras obras eu tenho o quadro, quem vai no meu escritório, eu tenho o quadro do projeto arquitetônico dessa casa até hoje lá. Lá em 2010, praticamente. 2010. Eu cavei estaca ali na cavadeira.
eu ranquei foi couro da mão, sabe? Era balde de concreto para encher laje, porque não Você queria pegou gastar... você literalmente você pôs a mão na massa, né, Carlão? eu falei, eu preciso entrar aqui no meio para aprender. Sim. E aí, dali para frente, a gente começou a trabalhar, né? E depois veio o corretagem de imóveis. Aí, em 2013, eu falei, eu quero crescer dentro da construção civil e preciso fazer engenharia. Gostei demais da área, falei, vou me aprofundar. Na época, partilhei, às vezes, com os familiares, eu falei, você é maluco, você com 33 para 34 anos, a esposa, para ganhar neném, você vai fazer engenharia? Eu falei, vou fazer engenharia. E por logística, na época, acho que tinha o curso só aqui, acho que na Toledo e na Unip, né? E também o Salesiano, na época, já tinha uma fama um pouco melhor. Entendi. Eu fiz uma pesquisa também sobre as faculdades e eu vi que o corpo técnico dos professores daqui tinha uma fama um pouco melhor. E escolhi o curso acertadamente, né? Graças a Passamos Deus. aí 5 anos fazendo De engenharia, luta, de perrengue, né? estudando. Eu era o tiozão chato que sentava na frente, que ficava prestando atenção na aula. É porque você saiu praticamente com quase 40 da faculdade, Carlão. 37 para Aí, 38. é, cara, olha que louco. Exatamente. Eu me formei em 2017. Então isso, assim, te interrompendo um pouquinho, mas isso é interessante falar para aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir e ver em breve, né, cara? Que assim, você pode começar uma graduação com um pouco mais de idade, sim, certo? Sim, e deve. E deve, E deve. porque é um divisor de águas no que a Sim. gente vai ser como profissional e o que Sim. vai atrair de crescimento, né? Sim. Tanto profissional e pessoal, né? Você já tinha, teoricamente, a sua família constituída, estava para nascer o seu filho. Né? Sua- Minha menina sua mais menina nova. mais nova. Que hoje fez 11, esse ano já fez 11 anos. Pra Então, você ter olha, uma então ideia, assim, o olha tempo. que a batalha que é a luta. Sim. Então, assim, isso aí é gostoso e também contemplando o que você está falando sobre você ter feito uma pesquisa Sim. ao entorno com as instituições que tinham o curso na época e nós, do Unisalesiano, né, Se destacaram. se destacaram Sim. e acabamos o atraindo, né? Sim. Então, por isso que eu falo, pessoal, né? Fala, pô, gente, vocês têm vontade de conhecer, né? Sigam a gente nas redes sociais, entrem no site www.unisalesiano.com.br, venham nos ver, né? Liga, a gente recebe vocês, mostra o que é infraestrutura, para vocês terem noção disso que o Carlos está falando, porque às vezes se eu só apenas falar para vocês vão falar, ele é mais um que está falando. Então, venha, faça o contrário, venha nos conhecer, né? Para Sim. entender isso que você está dizendo, Sim. né? Que isso que é o bacana, né, Sim. cara? Né? Isso é aquilo que gratifica e que faz o diferencial. Sim, sim. Não, e eu posso mensurar. Eu era um profissional e saí outro totalmente diferente, preparado para alavancar na carreira. Graças a Você Deus. entendeu? E aí foi aonde que antes você não tinha uma formação, Sim. aí você vai chegar nos lugares onde você já é engenheiro civil, você já tem uma bagagem técnica para conversar, então vai abrindo portas, né? E você também, Carlão, pegando esse gancho seu, você também tem esse lado empreendedor, você Sim. tem um lado comercial, você é uma pessoa que Sim. se coloca bem, uma pessoa educada, entendeu? Você tem efetivamente a balança quando você precisa ser um pouco mais enérgico, quando você Sim. precisa... Então, essa postura que você tem também é uma postura sua que só também te ajudou no desenvolvimento, Sim, né? mas tudo vem para somar. Claro. Tudo vem para Sim. somar. Senão a instituição também veio para somar. Por isso que eu falo. Sim. Eu costumo falar que se eu pegar o profissional que era em 2010 e pegar o de hoje, pelo amor de Deus, É avião, né? não, é outra coisa. Avião. Que nem eu falei, tô conseguindo fazer MBA no INSPER hoje. Olha que bacana. MBA executivo no INSPER, celeiro de executivo no estado de São Paulo. Ali até no Brasil, se A gente nível for de ver. Brasil, na verdade, o é nível de porque Brasil. é fantástico o INSPER. E o que me deu bagagem para estar lá hoje? O Unisalesiano. Que bom, cara. Você Que entendeu? bom ouvir isso. A de graduação do Unisalesiano, as pós-graduações que eu fui fazendo, os cursos executivos. Porque assim, você vai fazer um curso de engenharia civil e achar que vai parar, esquece. Você não para, não tem parada. Eu tive uma aula de gestão estratégica lá no INSPER, o professor batia muito nisso, o professor Marcos Lara. Ele fala do mundo VUCA, né? Que a dinâmica desse mundo volátil, incerto, ambíguo e incerto. você. O que acontece? Hoje, se você parar, em menos de 3 anos, você é engolido. Você fica para trás. É impressionante. Ele dá até um case lá que ele fala...
O rádio demorou 38 anos para alcançar 50 milhões de pessoas. O Instagram demorou 6 meses. Okay. Olha o nível que a coisa, as informações... Hoje, qualquer tecnologia, antes de você aprender a usar ela, já tem uma nova para substituir. Já. É impressionante. A gente vê pela IA, né, cara? Como tá a IA é avançada. Não, e vou falar, aqui a gente não usa tanto. Lá o pessoal tá usando a galope inteligência artificial. Usa-se demais, demais, para tudo. Sim. Até para escrever artigo de jornal, você vê o pessoal lá falando. Então, na própria escola, não sei, aqui hoje, se vocês estão usando, né, que não sei, mas lá eles usam até na graduação ali, na aula mesmo. A gente, tema ou outro, eles deixam usar, eles deixam usar o inteligência. Aquilo que a gente usava no Google, hoje eles falam, não, pode usar a inteligência artificial para resolver essa questão. Nós temos o professor, né, ex-aluno nosso também, o Rogério Ramiro, que está usando no desenvolvimento de projetos, a IA. Esses dias a gente estava testando, né, a gente estava batendo papo tal, e começamos a testar com os alunos, tal, porque que nem ele hoje ele é um professor que dá aula com tablet, né? Sim. Então ele já tablet e tal, e vai fazendo os desenhos e tal, não sei o quê. E aí foi muito legal que a gente estava debatendo. Aí alguém procurou ele, falou, poxa, eu preciso de um projeto, de uma fachada, de um consultório e tal, só que eu quero as vagas de garagem, tá bem, uma coisa bem específica até, né, cara? Ele falou assim, poxa, meu, se for só eu não tenho tempo, cara, eu tô tripulado, tô aquela correria, se for só as imagens eu vou dar um jeito pra você, né? Aí a gente tava conversando e tal, e de repente, cara, o Rogério, as imagens, cara, mas foi assim, Carlão, um clique de 5, 10 segundos, entendeu? Sim. 5 possibilidades de estacionamento pro consultório do cliente, cara. Não, com IA. Sai pronto. Não, o negócio é impressionante. É impressionante. Assim, às vezes problema bem complexo mesmo, que você fala assim, você joga lá, parece que o negócio vem praticamente pronto, né? É muito, é uma agilidade, né? A rapidez, que nem que você falou no rádio, no Instagram, isso aí tá atingindo metas fantásticas, né, cara? Então, aí voltando, fiz o Salesiano, foram 5 anos aí de luta, de batalha. De luta, mas foi muito bom, network muito bom. É bom. Tenho, assim, levei muitas amizades daqui, com professores, com os ex-alunos, a gente tem muito contato ainda com bastante gente, né? É engraçado como que vocês às vezes marcam na vida da gente. Tem alguns professores que a gente usa de referência até hoje, né? Então, é legal isso. O pessoal lá da DWJ tem alguns, mas o mais específico que eu falo, eu lembro do Fernando Guia ensinando o princípio das treliças e o Cleverson ensinando estrutura metálica. Ai, que louco. E às vezes você vai numas obras, até obras nossas, né? Eu olho assim, eu falo, cara, se o Guia e o Cleverson vez aqui, ele vai me reprovar na hora, porque não pode pôr a treliça, o princípio da treliça é um montante em cima do nó, e o cara coloca no meio lá e a reação é diferente. É muito louco isso, e aí cara. vira até crise de zoação, assim, pode consertar. Sim. Mas é assim, foi muito bom, foi uma experiência fantástica ter passado por aqui. É o que eu falo. Agregou muito, aí depois de 2017 eu fiz uma pós em Lins também, né? Eu já saí em 17, 18, já fiz pós. Certo. E desde então não parei de estudar. É curso executivo, aí por conta da empresa eu fui aprender sobre legislação, fui aprender sobre contabilidade. Inclusive recentemente nós havíamos conversado, eu não lembro se for por telefone ou se for pelo WhatsApp, a gente estava falando, você estava em São Paulo, fazendo um curso da parte da atualização da lei de licitação pública, lembra? Isso. Saiu e virou um... Na verdade, ela tinha saído há 2 anos atrás, e depois postergou, a gente foi lá para aprender, 1 ano antes, aí demorou, já teve algumas mudanças aí no meio, só que ela só entrou em vigor agora 31 de dezembro, e já está valendo. Já está valendo. Já está valendo. Alguma coisa ou outra que o pessoal... na pré-licitação já estruturou o projeto e edital, ela pode ser lançada na lei antiga ainda. Entendi. Os contratos vigentes, eles são regidos pela lei antiga, só que a partir de 31 do ano passado para frente, tudo que for licitar é novo. E contratar, contrato todo... Então já pega o gancho aí que o Carlão
ou o Carlos Donato da DWJ vai vir num outro momento aqui para falar só sobre a nova lei de licitação pública. Carlão, já tô te convidando, Não, cara. a gente veio, eu vou falar pra você, a gente tá aprendendo. Isso é bom, É cara. Isso é impressionante. muito bom. Olha, ontem, anteontem mesmo, porque assim, a gente tá com a DWJ Engenharia Sim, e estamos com a Donar Incorporações também. tá. Tudo que a DWJ pegou um porte muito grande e não tem interesse por logística em algumas obras menores na microrregião. Uhum. Então a Donar Corporações está atuando lá em Birigui. Tanto é que meu cunhado veio fazer engenharia aqui com vocês, porque ele tá lá de sócio, eu falei, vai fazer engenharia. E o bichinho tá O penando. japonesinho. Ah, mas onde eu vou fazer engenharia? Vai lá no Salesiano fazer engenharia. Ele falou, tá bom, vou Cara, lá. ele me procurou, né? Juro pra você, de verdade. Até eu não sabia que ele tinha esse vínculo tão grande com você, né? Não, ele é meu cunhado, ele é padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha dele. Não sabia desse. Eu vou até pegar no pé dele, né? Aí ele outro dia veio e tal, não sei o quê, como me procurou lá. Eu falei, ô, você conhece o Carlão? Não, conheço, tá. Falei, vou te procurar porque você vai me contar essa história. Eu não sabia desse vínculo, não, viu, cara? Eu vou procurar não. ele. Eu morei, quando eu fui no Japão, a segunda vez que eu voltei para fazer algumas questões aqui no Brasil, quando eu voltei para lá, eu morei na casa dele. Eu morei na casa dele acho que umas 3 semanas. Legal, um vínculo cara. bem profundo. E aí estávamos lá, ia ser a primeira licitação eletrônica, Entendi. e eles estavam acompanhando aquele desespero, porque até o órgão público também, ninguém está sabendo direito como que tem que ser feito. Porque essa adequação até entrar em vigor, né, Carlão? E as pessoas se adequarem Isso. com a situação, né? Mudou bastante coisa. Para quem já fazia pregão, essas coisas de pregão, leilão, essas coisas, não mudou muito. Entendi. Mas para a construção civil mudou bastante, porque tirou o presencial praticamente na integralidade e as modalidades que existiam, né, por faixa de preço e os requisitos que existiam também tirou tudo, virou tudo concorrência. E tudo eletrônico. Aí só vai ter questão de fase ou não fase, inverte, não inverte. É questão de ajuste final para... Agora, preço primeiro e depois habilitação. Entendi. Antes era habilitação e depois preço. Entendi. Então inverteu. Carlão, e assim, ao longo dessa trajetória sua, dentro da graduação, você falando, né, do porquê que escolheu engenharia civil, nos pontuou extremamente de forma educada e sincera o porquê da escolha da nossa instituição. Eu acho assim, você, claro, case de sucesso, já com 2 empresas se consolidando cada vez mais no mercado da construção civil. Assim, eu queria que você, para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir, vão nos assistir, tipo assim, contasse também algumas dificuldades ao longo da sua trajetória dentro do curso de engenharia civil. Tipo assim, mostrasse para esse pessoal, assim, de novo, enfatizasse você ter entrado um pouco mais velho, você ter entrado já maduro, Entendi. você já ter entrado, cara, com uma família constituída, porque posso falar com todo prazer, meu filho é seu xará, né? Carlinhos, você sabe disso. Então, assim, a hora que a gente tem um filho, até mesmo quando a gente casa, né? Porque quando a gente casa, a gente já muda uma situação de vida, mas quando a gente tem um filho, isso aí potencializa extremamente, Sim. Porque a gente para de fazer pela gente. Mas é aí que a vida começa a fazer sentido. Exatamente. Então É isso... a materialização do ser humano, do sentido da vida. Aqui nós podemos filosofar sobre isso, assim, profundamente. Porque é fantástico, cara. É fantástico. Eu vejo, assim, o tanto que minha vida mudou. Sim. Cara, o tanto que realmente as suas palavras foram ímpares na colocação, no sentido, assim, do sentido que faz dessa materialização do que é um aumento da família, porque assim, né, cara? Pizzerata, a gente, filosoficamente falando, o sentido da nossa vida não está na gente mesmo. Está no que a gente faz pro próximo. Perfeito. Quando a gente sai da gente para fazer alguma coisa para a sociedade e pro próximo. Sim. E o filho é a materialização mais legítima disso, cara. É impressionante como que a vida da gente muda depois que a gente vira ser pai. E a gente só aprende a ser filho depois Sendo que a gente vira pai. Cara, é impressionante. É impressionante. Isso aí. Mas em relação à graduação com mais idade,
Eu costumo dizer que é a idade certa. Legal. Porque, assim, eu vivi isso dentro da graduação e eu já fui adolescente, eu já tive pouca idade. O nível de comprometimento, não estou dizendo que o pessoal de menos idade não tenha comprometimento. Tem muita gente comprometida, como tem gente de mais idade que não tem comprometimento. Isso não é um caso. Mas é fato que a pessoa com mais idade ela vai ter um pouco mais de comprometimento. Por quê? Porque ela sai da casa dela, ela deixa a família dela, ela não vem para brincar. Ela vem, é o tempo que ela tem, muitas das vezes o tempo que ela tem para estudar é só aquele tempo. Por quê? Eu trabalhava já na construção civil, então eu fazia casa para vender no Minha Casa Minha Vida. Eu era corretor de imóveis. Eu lembro que quando a gente começou a faculdade aqui, eu cheguei todo social com um crachazão gigantesco de corretor. De corretor. Sentei conversando pelos cotovelos com todo mundo, falando que eu estava vendendo Dama na época, em 2013. Eu saí do stand de venda do Dama, vim para a instituição. Então a gente tinha duas carreiras, né? Tanto na construção como corretor. Legal. Por que eu fui ser corretor? Porque eu não tinha o tanto de casa suficiente para o tanto de cliente que eu tinha. Então você estava buscando... Eu tinha que pegar a casa dos outros para vender. Então eu vendia as minhas e vendia dos outros. Então, voltando a falar da instituição, então você não tem tempo para perder. Então o nível de seriedade é muito grande. Ao passo quando eu era mais adolescente, quando eu era mais jovem, a gente não tem, é fato, você não tem esse nível de comprometimento. Porque você tem aquela ilusão que a vida, você tem muita vida pela frente. Se eu errar esse aninho agora, deixa pro próximo, aí pro próximo. Mas é natural, cara, isso faz parte, esse processo tem que ser dessa forma. Mas, assim, a dificuldade é mais essa mesmo. É bem carregado, mas não é difícil. Quando a gente faz o que a gente gosta, não é difícil. Eu também vejo dessa forma. Eu fazia com prazer, eu gostava. E eu sempre fui muito competitivo. Entendi. E eu não gostava de ficar para trás dessa molecada, não. Eu queria tirar a melhor nota. Eu lembro disso, Carlão, eu lembro. Cara, eu não peguei um exame. Que delícia. Uma DP. Eu lembro que eu fiz a média geral, pegar todas as notas do curso e dividir, ficou acima de 8,5. E é uma média fantástica, alta para a complexidade do curso, né, cara? Mas é por causa do nível de concentração que eu tinha na hora que você estava explicando. E é assim, o pessoal tinha vergonha de perguntar. Principalmente nas aulas do Gamino, porque o Gamino é uma lenda aqui dentro. Cara, né? A gente estava gravando esses dias um outro podcast com o pessoal, né, cara? E foi falado também do Gamino. Eu até vou te interromper um pouquinho, Carlão, para falar um oi para a Luísa. A Luísa que também é engenheira civil, formou aqui com a gente. A Luísa Pavani, de Braúna. A Luísa Pavani de Braúna, né? Que depois, Luísa, o Carlão já autorizou, vou trazer você e a Mariana aqui. A Mariana também é ex-aluna nossa. Sim. Do curso de arquitetura, que tá com você também, porque... A Luísa tá lá com a gente, a Luísa também, sim. A Luísa, as duas, eu sei. E por que eu fiz essa interrupção para falar tanto da Luísa quanto da Mariana, né? Porque, assim, só para vocês entenderem, tá, pessoal, que vocês que estão nos assistindo, o Carlos, tá? Ele nunca... Eu falo isso extremamente com lisonjeio e prazer, mencionando que o Carlos, ele nunca esqueceu, desde quando entrou na instituição, ele nunca esqueceu de onde ele veio e nunca esqueceu o que ele precisou passar para chegar onde ele chegou, tá? E depois da graduação, com nós aqui no Salesiano, ele continua com esse comprometimento de vestir a nossa camisa. Por que eu falo isso assim abertamente aqui com o Carlos junto conosco? Porque todas as oportunidades que foram abertas, que surgiram dentro da empresa do Carlos, que depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente para vocês entenderem, tanto da DWJ e da Donar Empreendimentos, quando ele precisava de um profissional, ele sempre procurou primeiro a instituição Unisalesiana. Então, isso, Carlos, eu pedi para te interromper, para te agradecer, né, desse comprometimento, dessa parceria, de você sempre acreditar também naqueles que vieram e virão após você. Então eu só tenho que te agradecer em nome do Unisalesiano essa oportunidade que você dá aos nossos profissionais, a oportunidade de emprego. Então quem sabe você que vai sair, que vai entrar na instituição, que um dia
pode estar fazendo parte Sim. desse seleto corpo de profissionais que o Carlos tem lá nas empresas dele, né? Tanto a Luísa, que apareceu aqui para falar um oi pra gente, a Mariana, que também tá lá. Então, assim, isso é bacana falar de você, Carlão, que você foi um cara que até hoje sempre... Enchendo o seu saco. Pisserato, preciso de estagiário, Pisserato. Pisserato, preciso de engenheiro recém-formado, eu quero o melhor aluno da turma. Ele indicava e uns dava certo, e essas meninas que você pegou são meninas... Ó, essas meninas foram excelentes alunas, hein? Essas duas aí em particular, elas são. E se tiver dando trabalho, você me avisa que eu vou lá puxar a orelha das duas, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não, as duas estão bem. Isso é legal, cara. Na hora que for o caso, eu conto. Mas assim, não tem só as duas, não. A gente tem contador formado no Salesiano lá. Olha aí, cara, que legal. Fazendo DP. A gente tem psicólogo hoje lá no RH formado no Salesiano. Que bacana, então, cara. Quer dizer, eu não sei, hoje eu não entrevisto mais, mas quando eu entrevistava e o pessoal falava que era do Salesiano, da engenharia, a gente começava a falar de vocês que eram os professores, a entrevista fluía. E aí acabava dando certo, né? Já contratava, já me identifiquei, aí a contratação acontecia, entendeu? Cara, aconteceu muito isso, aconteceu muito isso. Que bacana, cara. Isso é muito... Isso, cara, isso dá um prazer. Vai contratar um engenheiro. Como que você era nas aulas do Gamino? Você pegou muita DP? Me conta pra mim como que foi Gamino, eu vou fazer você assistir esse podcast, Gamino. Como que você foi na matéria de pontes? De resistência dos materiais. Nossa. Aí o pessoal fala, nossa, tive muita dificuldade com o Gamino, porque era uma matéria muito difícil. Fala, Quem sabe? Quem sabe? Agora não, o Gamino, bom professor, passei direto nas matérias dele, porque o Gamino, você sabe. Sei. Eu já fiquei sabendo que hoje ele tá bonzinho, tá? Diz que ele frouxou a corda e diz que tá bonzinho, mas na nossa época, eu fiz prova de topografia em 3 horas correndo e quase não consegui terminar. Eu fiz prova de, acho que, teoria das estruturas 2. Você tá maluco. A prova não tinha fim, cara, e você vai correndo. E tem um dado engraçado. Eu fiz a prova inteirinha. Eu sabia a matéria, eu sabia o que eu estava fazendo, eu tinha entendido o negócio inteiro. A hora que eu peguei a prova, 2. Eu falei, cara, não é possível. O que eu fiz, né, meu? Professor, o que eu fiz, cara? E eu precisava, acho que, de 3 ou 4 para passar, porque eu tinha ido bem na B1. Entendi. Eu falei, agora lascou, cara. Peguei a prova, comecei a olhar. Eu pus lá 4 vezes 4 igual a 8. Nossa, o resultado deu inteirinho errado. O que era para você multiplicar, você somou. Mas assim, uma prova de, sei lá, 5, 7 páginas, eu não lembro, era muita conta. Sim. Você pegava uma estrutura hiperestática que você tinha que vir derivando um negócio maluco, monstruoso. E lá vai eu, professor, eu entendi a teoria inteira, eu só errei aqui, ó. O resultado deu parecido, e aí eu expliquei a prova, ele falou, quanto você precisa para passar? Aí eu falei, acho 1 ponto a mais. Ele falou, não lembro se ele falou, faz um trabalhinho, alguma coisa, ou se ele viu, ele ficou com dó. É que eu não posso entregar ele aqui, que vai falar, senão todos os alunos depois vão encostar na mesa dele com a prova e falar, o Carlão falou lá. Mas aconteceu. Não, na verdade, ele viu que eu tinha entendido a matéria, que foi um erro primário de operação básica de matemática. Expliquei para ele que a estrutura em si tinha afetado, na verdade, acho que era meia tonelada só. E que se fosse um case real, não ia vir a ruína. Não ia cair, sim, então, não ia colapsar. A gente deliberou sobre tudo isso. Ele falou, cara, eu não vou poder dar 4 para um cara que foi no Ctrl-C, Ctrl-V e não vou passar esse cara. Ele pegou e falou, não. Na verdade, assim, eu acho que o posicionamento e quem passou dele... também foi os pontos da festa junina. Que tinha os pontos. Tem isso até hoje? Não existe mais isso. Não, você lembra? Tinha os pontos, era Salvador aqueles pontos. Teve esse ponto aí também que me salvou. Não lembro se foi ele ou se foi o ponto, mas me salvou. Eu lembro que o Gamino... Foi uma das únicas vezes que eu passei na rapa para limpar exame. Entendi. Foi desesperador. O que eu vejo nessa situação, né, do professor Gamino é realmente ele interpretou, né? Sim. Ele viu que você sabia a metodologia executiva. Sim. Né? Que você sabia o que você estava falando. Que realmente, às vezes, dependendo de como você executa os cálculos, ele não acaba dando certo. Sim. Mas que ali foi um lapso de um momento... Não, e detalhe,
se eu não tô salvo engano, o pessoal de 2017 estiver vendo isso daí, se for mentira, pode mandar no WhatsApp para mim. Se eu não tô enganado, só terminou a prova eu e o Fernando. Ninguém conseguiu mais terminar essa prova. Se teve mais algum, eu não tô lembrado. Mas na minha memória, a sala cheia, o único que terminou a prova foi eu e o Fernando, que foi lá até no fim do negócio todo. Olha que lá. Umas coisas que a gente guarda, né, cara? Vai. E tudo isso daí vira experiência. Não vira, porque assim, o que eu costumo dizer, né? Eu posso falar um pouquinho no sentido assim, hoje a gente, como que eu menciono? A gente usa também muita parte da psicologia, né? Do network, de entender o que a pessoa tá passando, tal. E a gente tem que ter esse feeling, né? Como o professor Gamino teve, no sentido assim, poxa, foi um lapso ali, momentâneo e tal, vamos ver se ele realmente sabe a interpretação, não foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não, mas que nós discutimos a prova. Isso é claro. Legal. Sim. O meu erro foi aqui. Sim, e a gente veio discutindo, então depois eu fui derivando, e depois fui pôr nas reação de apoio, depois foi nas forças, daqui saiu um resultado de reação de apoio, momento fletor. Ele sabia que você sabia fazer. Então isso é bacana, entendeu? Sim. Então, e quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, da vida real, que a gente coloca isso sob uma determinada demanda, cara, isso é fantástico. Sim. Porque eu falo às vezes para meus alunos, né? A gente está dando uma aula e tal, eu falo assim, gente, até brinquei com eles esses dias, né? Falo, não é para vocês decorarem o negócio, vocês têm que entender, tal. Mas aí eu dei uma provinha para ver se eles realmente tinham estudado, que estava em cima de decorar realmente. Sim. Porque, às vezes, é o que eu falo, né, cara? Aonde que você chegar à perfeição é complicado, é difícil, mas para você buscar a perfeição, você tem que estar constantemente em produção, né? Então, por exemplo, se eu faço bem um podcast, pô, eu vou fazer bem depois, às vezes depois de 100 podcasts, ainda não estou fazendo bem. Sim. Mas eu estou fazendo cada vez o meu melhor, tô me aprimorando, né? Falando na frente da câmera. Então, então, isso de você praticar te leva à perfeição. Sim, tanto é que hoje eu praticamente não atuo mais na engenharia, né? Só gestão mesmo. Sim. Mas hoje eu tenho certeza que se eu sentar e precisar calcular uma estrutura simples, né? Fundação, pilar, viga, laje, eu consigo. Isso é bacana. Eu sei fazer, eu sei dimensionar a geometria, a taxa de aço. Eu sei pegar o passo a passo ali, porque eu lembro. Eu lembro de como era feito. Calcular qual o traço do concreto, a geometria, o aço, o cálculo de estrivo, momento fletor, cortante. Isso é bacana. Mas isso por conta que a gente estudava sério. Às vezes, talvez poucas pessoas que formam engenharia lembrem disso, entendeu? Às vezes, e também tem aquela situação de, às vezes, por exemplo, que nem se você falar para mim, posso falar por mim, tá? Por exemplo, você sabe calcular tudo isso que o Carlos falou? Eu sei calcular. Vou pegar meus livros, vou pegar tudo que e vou... Só por quê? Porque é uma coisa que às vezes eu não vejo no meu dia a dia, não é o meu métier mais hoje, né? Porém, do mesmo jeito que para alguns que calculam, às vezes, essa parte estrutural, o cara fazer, às vezes, um cronograma de obra, uma gestão em cima de um orçamento, o cara vai ter que pegar também os dados dele, porque não é o métier dele, ao contrário do meu. Né? Então, isso é bacana. A gente nunca perde o conhecimento. A gente, às vezes, pode ficar engessado um pouquinho, mas a partir do momento que você aprendeu a andar de bicicleta, é só a prática para você retomar. Tá ali. Então, isso, dentro da formação do Unisalesiano, né, cara, é muito interessante, é muito importante. É, assim, um fato que a gente, né, tem uma certa ênfase no sentido de positividade, porque a gente sabe que os professores cobram, né? Que nem você mencionou da guia, o nosso grande amigo Cleverson, né? Que hoje não faz mais parte do nosso corpo docente, mas foi uma peça extremamente importante, né? Então, assim, são pessoas que agregam. Eu lembro quando a gente, né, lembrando do Cleverson, quando você batia um papo com o Cleverson para perguntar uma dúvida de estruturas metálicas e madeiras, o quanto dele ter conhecimento na área, né, de quanto ele era envolvido e é até hoje. Então isso é muito bacana. Não, o Cleverson até uns tempos atrás ele me atendia. Às vezes surgiu uma dúvida, o professor, tô com uma dúvida assim, tô com uma obra, tô executando e surgiu esse detalhe. E sempre que precisou, ele sempre conseguiu me atender. É isso que é o... Se eu não me engano, até as meninas, né, Luísa?
Já teve Ah lá. um caso lá, porque eu falei justamente da estrutura metálica. Sim. A Luísa até entrou na minha sala, ela e a Mariana. Eu falei, se o Kleberson ver isso daqui, ele Vai vai ficar louco, né? Vai puxar a orelha. Foram lá, tal. Consultamos o Kleberson, ele falou que dá pra fazer assim, Aí, que assim. legal. Cara, parceiraço fantástico. E por isso que eu falo, né, cara? Essa proximidade Sim. que a gente criou e a gente mantém Sim. é importante, Sim. cara. Ó, o próprio Gamino, quando eu saí da formação, hoje faz um tempo já, eu tenho o contato dele no Sim. WhatsApp, a gente chegou, veio projetos para mim resolver de complexidade, que eu falei, isso aqui eu não tenho condição. Quem que você lembra? Gamino. É. Teve uma intervenção que pediram um orçamento para mim no shopping antigo aqui de Araçatuba. Eu queria tirar uns pilar lá. Cara, eu até tiro, para executar é fácil, eu quero ver se dá para arrancar esse negócio. Quem que eu lembrei? Gamino. Professor, vamos lá. Eu lembro que até falei, e agora? Eu te chamo de Gamino, de professor? Ele falou, você me chama do jeito que você quiser. Aí ele foi lá, falou, Gamino, vou dar um cara, orçamento. ele é fantástico. Que ele tinha o escritório junto com o Marcel, que era engenheiro mecânico, e o outro... o Juliano, da elétrica. Isso, os três. Sim. Os três que deram aula aqui também, Sim. eles tinham um escritório. O Gamino, cara, eu costumo falar que ele às vezes é aquele jeito sério dele, às vezes, né? A postura dele, mas ele é uma pessoa extremamente educada, uma pessoa extremamente inteligente. Educado, inteligentíssimo. Atencioso. Sim. Não tem uma vez que você manda um negócio pra ele que ele não te responde. Sim. Cara, ele é uma pessoa, assim, eu posso... não fazendo nenhuma demagogia, mas sempre eu elogio, admiro pela postura dele, pelo profissional que ele é. E costumo dizer, né? Eu dou exemplo. Pessoal, se vocês tiverem noção do que é o professor André Gamino e da importância que ele tem, do conhecimento que ele tem, e saberem que tem muitas instituições aí que não tem um cara como esse, meu. Eu falo, ele é uma lenda. Cara, então eu assim... lembro dele ensinando pra mim o que era tração e compressão, apertando o dedo, assim, ó. Onde a pele estica, tração. Onde a pele enruga, compressão, pra você entender a estrutura. Isso ficou marcado. Então, uma didática assim. É fantástico isso, cara. Isso aí é muito prazeroso, né? Então, por isso que eu falo, a engenharia civil, né? Eu costumo brincar, né? Ela é muito exata, ela é muito complexa e ela é muito real, né, cara? Qualquer lapso que você cometer pode virar... Só que a engenharia civil, ela é muito ampla também. Sim. A pessoa que forma engenharia civil, se ele tem uma área para trabalhar fora da engenharia que é espetacular. Fora que você sai com habilidade com números que você pode se tornar um gestor espetacular. Você tá entendendo? Eu falo que a gente... Não é só fazer casa. Não, rapaz, imagina, cara. Imagina. Assinar projeto, não. Muita coisa, cara. Por exemplo, a Luísa mesmo hoje, ela não atua mais como engenheira. Ela está como gestora de contrato. Entendi. Pela habilidade que a engenharia trouxe para ela, porque tem que ser duas grandes áreas, que é gestão de contrato, mas tem planilha junto, tem questão de aditivo, tem as outras coisas que um engenheiro civil faz bem em nenhuma outra área. A gente testou algumas outras peças para fazer gestão de contrato, mas não dá certo. Tem que ser engenheiro civil. Eu falo assim, que o engenheiro civil, eu até brinco, que nós somos preparados para sermos cabeças pensantes. Resolvedor de problemas. Exatamente. Se você não estiver resolvendo problemas, você não é engenheiro civil. Né? E eu brinco, né, cara, que a gente tem um grupo no WhatsApp do pessoal que formou comigo, isso há 20 e tantos anos atrás, né, cara? Então, por exemplo, eu tenho um cara que estudou comigo que era inteligentíssimo. Hoje o cara tá não atua em obra, mas sabe, o cara tá num Bradesco, no Itaú, né, num Banco Safra, à frente No INSPER mesmo lá, professor, se você vê, a maior parte do pessoal que tá como executivo e diretoria de finanças, tudo, a maioria é engenheiro. Aí, que legal. A grande maioria lá é engenheiro, que está em diretoria, à frente, liderando o departamento, o pessoal tudo da engenharia. Que máximo, né, Eu cara? costumo dizer que a gente é medido pela capacidade de solucionar problemas. Isso aí é. Então é assim, eu lembro que quando eu comecei lá atrás, existiam problemas do nível 1 que eu olhava e me desesperava.
Aí você começa a virar resolvedor de problema do nível 2. E aí vai. Aí você olha pro nível 1, você vê o cara do nível 1 sofrendo e fala, ai, coitado. Coitado que... Aí só que você olha pro cara do nível 3 e fala, meu Deus do céu. Aí você passa pro nível 3. É, e assim. E sucessivamente. isso daí não tem fim, cara. É um negócio que você vai evoluindo e a sua capacidade de resolver problema vai ficando cada vez... Porque e até os problemas vão mudando, né? Sim. Ainda mais, né, que depois a gente vai entrar nisso, mas nessa complexidade hoje de você à frente de empresas, né, cara? Então isso aí é um outro tipo de problema que você tem que estar preparado para. E vou falar pra você, cada dia... É, ó. Às vezes eu falo, gente, vocês não têm notícia boa pra me dar, não? É desse jeito. Olha lá, a Luísa Rica, ela participa de tudo lá. Carlão, mas a gente indo pra essa reta final desse momento nosso aí, desse bate-papo, cara, que eu sei que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar... Não. Vai embora, enfim. Tanto é que você vê, a gente começa uma linha, desculpa te interromper, Imagina. a gente começa uma linha de raciocínio e o negócio vai desmembrando. Por conta disso, porque eu costumo falar, cara, que assim, quando você tem essa sintonia e você tem um conhecimento, cara, flui, é uma estratégia, é um leque que se abre, que você começa a falar e o negócio traz à tona algumas outras coisas, né, que você vai construindo essa linha de raciocínio. Mas assim, para aqueles que ainda estão nos assistindo, já fazem parte da graduação ou que ainda querem, né, seguir a carreira de engenheiro civil, Carlos, deixa para esse pessoal que aí o que você deixaria de dica no sentido assim, para quando escolher a graduação de engenharia civil, para quando às vezes escolher o Salesiano. Por que eu falo Salesiano? Aqueles que não nos conhecem, venham nos conhecer, www.unisalesiano.com.br, liga para nós, manda um e-mail, acha a gente aqui no WhatsApp, bate um papo, vem conhecer a gente para vocês sentirem o que a estrutura do Unisalesiano pode fazer por vocês e mudar, às vezes, na vida profissional de vocês e também como pessoal, né? Porque a gente também tem essa proximidade com o aluno. Mas qual que seria a dica que você deixa pro pessoal aí? Eu vou dar uma dica que foi um sentimento que eu tive hoje. Eu, depois do almoço, estava no meu cantinho ali, que a gente fica na zona do ócio, às vezes, né? Rolando as coisas no Instagram. Sim. Então, eu tinha acabado de almoçar, eu falei, vou tirar meus 20 minutinhos aqui. E ver uma publicidade de um engenheiro civil. Eu olhei aquela publicidade e falei, cara, há 6 anos atrás, eu estava começando, atirando para todo lado, sabe? Eu fazia projeto, eu assinava RT, eu construía, né? Aquela loucura. Porque até para você meio que tentar achar um foco, né? E a dica que eu dou, não para nunca. A diferença das pessoas que dão certo para as que às vezes ficam no meio do caminho é que uns não desistiram e os outros continuaram. Entendi. Vai ter dificuldade, vai, mas você não pode desistir, não é uma opção. Tem que continuar. Então, se formou em engenharia, tem muito campo para você trabalhar. Vai no começo fazendo de tudo, vai atacando na onde dá, vai resolvendo o problema. O pessoal que fez engenharia, você que fez engenharia aí, você é medido pela capacidade de solucionar problemas. Então, se você não estiver resolvendo problema, vai treinando para resolver problema. Sim. Tá fácil de resolver o problema? Crie um pior. E vai resolvendo. Não se acostuma. Tá jogando. Sou um jogador de Série D. Tô com um time de jogador de Série C. Treina seu time para jogar Série D. Melhorou um pouquinho? Não vou jogar Série D a vida toda. Treina o time para jogar Série C. Sempre tenta. Não para de estudar e não desiste nunca. É tentar, com aquilo que a gente tem, dar o melhor que a gente pode. Sempre. Esse final seu, quando você fala de dar o melhor que a gente pode, eu já tenho falado isso em alguns outros episódios, mas recentemente, né, o nosso anterior reitor, hoje temos aí o prazer de estar à frente da reitoria, o padre Paulo Vendrame, que é nosso diretor-geral, mas anteriormente era o padre Erondita Mandaré. Ele falava assim pra gente, né? Ele falava porque ele já não está mais com a gente aqui hoje, seguiu para outra esfera aí dentro da instituição. Ele falava assim: sempre dê o seu melhor para alguém. Nunca dê menos que o seu melhor.
Porque a pessoa que está do outro lado, ela espera de você o seu melhor. Então é isso que essa fala final sua, para mim, assim, é fantástica, entendeu? E você viu que vem casar na filosofia que a gente falou, que Total. o sentido da vida da gente não está na gente, está no próximo. Tá no o padre próximo. falou filosoficamente. Aí o que eu Exatamente. falei em empreendedor, Perfeito. como empreendedor. Exatamente. Então isso aí é muito importante. Então, para vocês que estão nos assistindo, estão nos acompanhando e vão nos ver ainda, tá? Guardem essas palavras, né, aqui mencionadas pelo Carlos, às vezes que a gente fala, nosso bate-papo aqui, para vocês entenderem a complexidade do que é tudo isso, né? De estudar uma graduação importante como a engenharia civil, de estudar numa instituição consolidada como é o Unisalesiano, Araçatuba. Então isso aí faz uma grande diferença. Sim. Gente, então aqui para finalizar, Carlos, obrigado. Foi um prazer falar com você. Aguardem que o Carlos virá em outro momento para falar um pouco mais sobre a construção civil, falar das empresas que ele está aí à frente, tanto na parte da engenharia como empreendedor. Tá? Então, Carlos, obrigado por tudo, cara. Foi muito bom esse bate-papo, foi um prazer. Pincerato, o prazer foi todo meu. Você sabe que você é um cara que é... Cara, tá eu me sou uma devendo. peça. Eu te devo café, Tá mas... devendo ir lá no meu escritório Vamos, tomar um vamos café. sim, Mas eu assim, vou. obrigado pelo convite. Imagina, cara, é um prazer. Prazerzaço estar aqui, podendo Obrigado. falar da instituição, um pouco da minha trajetória. Que é uma trajetória de sucesso, tá, Carlos? Sim. Não é porque você tá aqui na minha Sim. frente, não, mas isso eu já falei para você pessoalmente e também pelo WhatsApp em outros momentos que você é um caso de sucesso. Sim. O pessoal tem falado isso, eu tenho acreditado. Gente, um abração, fiquem com Deus, até mais.